Primeira Epístola de João 3:13. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez pedimos o Teu auxílio nessa noite. Teu Santo Espírito possa nos ajudar a compreender essa palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito da Tua palavra, a respeito dos Teus mandamentos. Ajuda-nos a compreender que aquilo que Tu exige de nós, apesar de simples, é impossível para o homem carnal, e que nós necessitamos em todo o tempo do Teu Santo Espírito para nos auxiliar, de tal modo que só pode Te obedecer aquele que de fato foi renascido, aquele que de fato tem o Espírito Santo em si. Pedimos que Tu nos auxilie para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida de filho de Deus. Possamos ser um testemunho vivo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que possamos, como João nos ensina nessa epístola, a Te obedecer, a amar a Ti e ao próximo, e a crer em Cristo Jesus conforme as Escrituras nos ensinam. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, nós temos então visto que o crente autêntico, ele apresenta 3 sinais, que são na realidade 3 provas para uma autoanálise, se de fato nós somos cristãos. O crente, ele pratica a justiça, ou seja, ele é obediente, que é aquilo que nós chamamos de prova moral. O crente, ele ama os seus irmãos, e ele ama os seus irmãos porque ele ama primeiramente a Deus. E é essa prova, a prova social, que nós estamos vendo nas últimas mensagens e vamos ver mais um tempo. E o crente verdadeiro, ele crê em Cristo, conforme as Sagradas Escrituras revelam, que é a prova doutrinária. Na última mensagem nós observamos a conduta da família de Deus e daqueles da família do diabo. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais esse contraste entre amor e ódio da prova social. Na última mensagem, nós chegamos até no verso 13 e vimos que Caim e o seu ódio à justiça, o ódio de Caim, a justiça que Abel proclamava com a sua vida, é um protótipo, é um modelo daquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo, da maneira que o mundo tem agido. Então, Caim, ele é um protótipo do mundo. Hoje nós vamos iniciar novamente pelo verso 13, vendo que se o mundo exibe as torpes qualidades de Caim, aquele que imita o mundo, assim como imita Caim também, ele prova não ser um filho de Deus, logo, um filho do diabo. Então, em primeiro lugar, nós não devemos nos maravilhar se o mundo nos odeia, que é o que diz o verso 13. Nós observamos um pouco e falamos algumas coisas a respeito desse verso na semana passada. Eu lembro que eu falei que o sentido desse verso era algo mais ou menos que nós devemos parar de nos maravilhar de o mundo nos odiar. Parem com isso. O mundo vai nos odiar porque é função do mundo nos odiar, porque
a partir do momento que você de fato resplandece amor, a luz e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo que não conheceu a Ele, que também não nos conhece, vai nos odiar. Aqui nós encontramos esse se, né? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Isso dá uma ideia de possibilidade, mas não é o que o verso diz. Esse se, na realidade, ele seria melhor traduzido como um porquê. Ele equivale a um porquê. Então nós teremos o verso dizendo: irmãos, não vos maravilheis porque o mundo vos odeia. Ou melhor ainda, irmãos, parem de se maravilhar porque o mundo vos odeia, porque é a função dele. O mundo deve nos odiar porque nós saímos dele. Nós éramos do mundo, mas não somos mais do mundo. O mundo, como diz no capítulo 5, ele jaz no maligno. E nós, como diz no verso 14, que nós já vamos dar uma olhada, nós já passamos da morte para a vida. O mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que imitam o comportamento de Caim, elas jazem no mundo, elas estão como que descansando no maligno. Esse descansar pode ser ligado ao descansar da morte, pode ser ligado ao morto em delito e pecado. E nós passamos disso, passamos da morte para a vida. Então, obviamente que nós o incomodamos, obviamente que há um contraste, e esse contraste gera uma animosidade. O teste, então, de ter nascido de novo, não é simplesmente o ódio do mundo contra nós. Nós vimos semana passada que, de fato, uma ideia que nós podemos ter uma certeza de nós sermos crentes, é quando nós vimos, observamos e sentimos que o mundo nos odeia. Mas esse ódio não é o teste exato aqui. O mundo ele nos odeia, vamos ver parte a parte isso. O mundo ele nos odeia em primeiro lugar porque ele está de fato morto. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver lá no capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo inteiro ele jaz no maligno, ele descansa no colo de Satanás, praticando as suas obras, imitando o seu procedimento, sendo assassino como ele era assassino desde o princípio, pecando como ele vive pecando desde o princípio, mentindo como ele é o pai da mentira, odiando como Caim, que é o protótipo do mundo, odiou até chegar no assassinato. Então, aquele que jaz no maligno, aquele que está no mundo, ele pratica as obras do mundo, mentira, ódio, que leva ao assassinato. Em segundo lugar, o mundo nos odeia porque ele não conheceu a Cristo Jesus. E ele não conhecendo a Cristo Jesus, ele também não nos conhece, como diz na parte B do verso 1 do capítulo 3. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Mas o que é que o mundo não nos conhece? Não nos conhece como filho de Deus. Não nos conhece como alvos do amor imerecido do Pai, a tal ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em terceiro lugar, o mundo nos odeia porque o ódio à igreja, o ódio aos cristãos, né, aos filhos de Deus, é um reflexo do ódio a Jesus. João capítulo 15, no verso 18, diz o seguinte, se você quiser abrir, João 15, verso 18, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o ódio à igreja é reflexo do ódio dos filhos do diabo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o mundo nos odeia, devemos lembrar que o mundo ele é um ente subjetivo.
O mundo, já que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é um coletivo de zumbis, um coletivo de morto-vivo, um coletivo de carcaças que se arrastam, mortos em delitos e pecados. A pessoa salva, ela desenvolve uma atitude completamente diferente, tanto em relação ao próprio mundo, quanto, e em especial isso, com relação aos demais cristãos. Ela desenvolve uma relação de amor. O mundo odeia. O mundo não tem como amar o próximo. O mundo odeia o próximo. O mundo odeia a igreja. E o cristão desenvolve, a partir da luz do Evangelho, da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor. E esse amor em especial para com os irmãos. Portanto, o teste de ter nascido de novo é que nós amamos os nossos irmãos. Esse amor é que desperta o ódio do mundo. Então vejam o seguinte: o ódio do mundo pela gente é uma prova, mas não é uma prova baseada simplesmente no ódio, porque muitas pessoas também carregam o nome de igreja, se auto-intitulam igreja, obtêm o ódio do mundo, mas eles não são igreja, e o ódio deles é bem merecido. Por exemplo, pastores estelionatários, pastores que sacodem a igreja até tirar a última moedinha. O mundo odeia isso, e é bom que odeie isso mesmo, porque esses mercenários têm que ser desmascarados. Aquele crente hipócrita, fala, mas tem uma vida totalmente errada, saiu da igreja, é um demônio. O mundo vê essas coisas, e o mundo odeia isso. Aquele crente chato que quer corrigir o mundo, ele quer arrumar o mundo a partir dele mesmo. Isso é pecado, não faz isso que é pecado, aquilo é pecado. E geralmente quando a pessoa é assim, ela vem carregada de mandamentos de homens e não de mandamentos de Deus. Então o que ela faz? O comportamento dela é usar a saia ali, 4 dedos abaixo do joelho é pecado, tem que ser 8. Senão é errado. Você ouve música do mundo, isso é pecado. Você assiste isso é pecado. Você faz aquilo, isso é pecado. Aí começam com regimentos, mandamentos e doutrinas de homens. E aí o mundo odeia, porque é um cara chato. Mas não é esse odiar do mundo que mostra que uma pessoa de fato é cristã. Aquele cristão que está no meio dos ímpios e sempre destilando o ódio, seja contra demais cristãos, seja contra o mundo. Ele está sempre falando, como esses dias, um abobado que se diz pastor, tirou uma foto com Jean Willis, aquele deputado federal, homossexual assumido e assumidamente um homem contrário à igreja. Ele só se associa a partes da igreja que já estão tão mortas do câncer do relativismo e todos os ismos negativos que nós podemos colocar, aquela igreja que é mais socialista do que cristã. Então ele se associa com essas igrejas, as igrejas inclusivas. Mas aí teve um bonitão, que se diz pastor, que tirou uma foto com ele, e aí colocou uma legenda nessa foto: se arrependa ou morra. Puxa, é uma forma maravilhosa de testemunho, de evangelismo, de tudo mais. O cara merecia um prêmio, tipo uma surra de gato morto até o gato cantar o hino nacional, porque é ridículo o negócio. Aí o cristão tem que ficar dizendo: olha, eu não sou homofóbico, tem que explicar o que é homofobia. E aí vem um imbecil desse e faz um discurso que não dá para dizer que é um discurso de ódio, porque é um discurso de retardado, e não dá para dizer que é homofobia, porque é coisa de jardim de infância. Mas aí ele dá toda a munição possível para que o mundo odeie tanto a ele, que é merecedor desse ódio, mas não prova que com isso ele seja cristão, quanto com os demais cristãos, porque aí vai tudo para o mesmo... generaliza tudo, Então, o teste de ter nascido de novo
é porque nós amamos os nossos irmãos. E esse amor aos nossos irmãos, esse amor ao próximo, é que desperta o ódio do mundo, como nós vimos semana passada. Então compreendam isso. O teste, se nós somos cristãos, é o amor ao próximo, é o amor principalmente aos irmãos. E também o ódio do mundo, mas por causa do motivo correto, e não de qualquer motivo. O mundo ele deve nos odiar pela nossa justiça. O que é a justiça do cristão? É a tentativa com todas as forças de obedecer à lei de Deus. E o mundo deve nos odiar também pelo amor. O amor que nós dispensamos aos nossos irmãos e o amor que nós devemos dispensar ao próximo. E não pela nossa hipocrisia, pela nossa chatice e pelas nossas bobagens. Essas têm que ser secadas, mortas. Segundo lugar, o amor comprova a regeneração e a nova vida. Dá uma olhadinha no verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Presta atenção em 3 termos aqui. Nós sabemos, e mais à frente, porque amamos os irmãos. Os irmãos é a única vez que João se refere à igreja nesse termo. Vamos observar 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, João ele sempre usa queridos filhos, ele sempre usa filhinhos, ele sempre usa uma forma de tratar com a igreja, falando como um pai espiritual da igreja. Mas aí nesse momento, ele usa, já no início, nós sabemos, esse nós, ele dá uma ideia de um povo distinto do mundo, um povo separado do mundo, um povo que é aquele povo que passou da morte para a vida, que não está mais morto em delitos e pecados. E então nós, como um povo distinto, entre os irmãos, nós somos os irmãos, nós amamos os irmãos. E então, esses irmãos, essa ideia de irmão, João, por um momento ele não fala mais como um pai espiritual deles, mas fala como um companheiro de cristianismo, um companheiro de alvo do ódio da descendência do diabo. Nós sabemos, nós que somos irmãos, o apóstolo João se colocando no mesmo nível que a igreja e dizendo, nós somos alvos do ódio do mundo. Por quê? Porque nós amamos os irmãos, porque nós sabemos que passamos da morte. Em segundo lugar, queríamos chamar a atenção desse sabemos, e nós temos sempre falado João ele usa 2 formas, né? E tem o sabemos, que a gente sempre lembra de Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como uma certeza absoluta. João usa esse sabemos quando ele fala, por exemplo, no verso 29 do capítulo 2, se sabeis que ele é justo, é uma certeza, Cristo Jesus é justo. Mas João fala também de uma forma, desse sabemos, de ser um saber experimental. Se você faz isso, você então sabe que é cristão. E aí são as 3 provas que ele sempre usa. Se você obedece, quando obedece, você está provando para você mesmo e para os outros que você é cristão. Quando você ama, você está provando para si mesmo e para os outros que é cristão. Quando você crê em Cristo Jesus, como a Escritura apresenta Cristo Jesus, então você está provando para si mesmo e para os outros que é um cristão. Mas esse sabemos aqui é aquele sabemos de Romanos 8, 28. É um fato certo, é uma certeza absoluta, é uma certeza daqueles que conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e por conhecer o Evangelho de Jesus, tem base para crer, tem base para saber. Não é um acho, não é um talvez, não. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos, porque só pode amar aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo. É o que o Evangelho diz. Por isso essa prova dá para ele não só uma certeza experimental, mas aqui uma certeza real, a certeza absoluta que ele só pode fazer isso, que os irmãos só podem fazer isso, que nós só podemos fazer isso se de fato passamos da morte para a vida.
James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano já falecido, ele diz que essa abertura aqui do texto, no grego, ela tem um efeito, não é literal, mas ela tem um efeito de dizer algo mais ou menos assim: sejam lá quais forem as atitudes e as ações do mundo, nós que somos cristãos, somos diferentes. Nós amamos uns aos outros, e isso é evidência que nós somos filhos de Deus. Por isso, nós sabemos. Já tratamos disso, mas vale relembrar. O mundo sempre vem com aquele papinho que todos são filhos de Deus. Ah, ele merece também isso, porque ele também é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus, né? O mundo gosta de dizer isso. Porém, a Bíblia afirma algo contrário. A Bíblia afirma que nós todos nascemos pecadores. A Bíblia afirma que todos fomos atingidos pelo pecado original, que não há um justo, não há um que busca Deus, não há quem faça o bem, que todos nascem como filhos naturais da ira, mortos em delitos e pecados. De tal maneira que ninguém vem puro, ninguém vem neutro ao mundo. Ninguém vem com aquele conceito lockeano de colher rasa, de tábua rasa, de folha em branco, de que vem purinho, e aí conforme vai vivenciando, a pessoa vai adquirindo as características, que aí vai gerar aquele papinho frágil, que a sociedade corrompe o homem. Quando a sociedade é um ente, de novo, um ente subjetivo. A sociedade não existe, a sociedade é coletivo de homens. Então, se a sociedade corrompe o homem, a sociedade é formada de homens, quem corrompe o homem é o próprio homem. E quem corrompeu o homem que era a sociedade? A queda. A queda. Então não é a sociedade que corrompe o homem. O homem, quando se junta em sociedade por ser corrompido, faz uma sociedade corrompida. O homem, ele vem morto espiritualmente. O homem, ele vem pecador, e por isso ele peca. A opção por Cristo é que conduz a vida. Aqueles que optam por Cristo, sendo regenerados pelo Espírito Santo, porque senão não poderiam fazer essa opção, mas aqueles que optam por Cristo, né, essa opção é que conduz à vida. Mas veja, a negação de Cristo, ela não leva à morte. Pode parecer algo assim: aquele que não ama muitas pessoas dão uma ideia que a pessoa vem neutra e ela chega numa bifurcação da vida. Imaginem um Y, e a pessoa vem pelo caminho da perninha do Y, e aí tem duas opções. E é assim que as pessoas pregam, por exemplo: escolhe, hoje eu te coloco a vida e a morte diante de ti, escolhe, pois, a vida. E as pessoas colocam isso como se a pessoa estivesse num campo neutro, e aí ela fosse naquele momento optar pela vida ou pela morte. E quando ela opta então pela morte, aí ela passa a ser morta, porque até então ela estava neutra. Só que não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. O que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós poderíamos colocar como dois caminhos paralelos. Um caminho é largo, um caminho é espaçoso, a porta é larga, o outro caminho é estreito. Todos nascem no primeiro caminho, não existe território neutro. Todos nascem mortos espiritualmente. Escolhe, pois, a vida, é porque você está morto. E só vai poder ouvir isso e escolher, pois, a vida, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram recriados, aqueles que foram renascidos, aqueles que foram ressuscitados por obra do Espírito Santo de Deus, que saíram da posição de mortos em delitos e pecados. Então, a negação não leva à morte, a negação mantém na morte. É o que o texto nos diz: aquele que não ama o seu irmão, ele não vai morrer. Mas aquele que não ama seu irmão, ele permanece na morte. Por quê? Porque ele nunca foi renascido. Ele continua morto em delito e pecado. Mas o que vai a Cristo, aquele que vai ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse passou da morte para a vida. Passamos aqui, ele está no tempo perfeito e revela uma ação que ocorreu no passado,
mas com consequências relevantes para o presente. Aqueles que passaram da morte para a vida, por uma atitude inicialmente lá no passado, quando Deus elegeu alguns para si. Aqueles que lá no passado foram alvos daquilo que o capítulo 3, no verso 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Esse passamos nos leva lá atrás, quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, ouvimos a mensagem do Evangelho e nos arrependemos e cremos. Quando nós fomos justificados, é uma ação passada, mas essa ação passada, ela é relevante no nosso dia a dia, ela faz com que as consequências do nosso dia a dia sejam norteadas, baseadas por causa daquela atitude lá atrás, por causa daquilo que nos aconteceu lá atrás. Então, aqueles que passaram da morte para a vida, eles amam, e eles amam porque passaram da morte para a vida. Aqueles que não passaram, não têm isso no passado, eles não têm como amar. Sabemos que passamos da morte para a vida. Literalmente, esse passamos da morte para a vida é algo mais ou menos como passamos para dentro da vida. Lá em Mateus capítulo 18, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz nos ensina a respeito de: se a tua mão te faz pecar, corta ela, né? É melhor você entrar no reino, entrar na vida mutilado, do que ficar fora. Se o teu pé te levar a pecar, corta ele. Se o teu olho, arranca ele. Então Jesus lá diz que é melhor entrar na vida mutilado. Entrar na vida é esse passar da morte para a vida, é algo como entrar na vida. Notem agora, como que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Ok, veja, amar aos irmãos é o sinal de ter passado, não é o fundamento. Porque nós amamos os nossos irmãos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, mas esse não é o fundamento, esse é o sinal. O fundamento de nós termos passado da morte para a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento de nós termos passado da morte para a vida é a graça, o favor imerecido de Deus, é a salvação, é a redenção em Cristo Jesus. Agora, o amar os nossos irmãos é uma prova, é um sinal. O argumento que João desenvolve aqui é a partir do sinal, não da causa. Então ele vai apontando para o sinal e dizendo: se vocês tiverem esses sinais, é porque houve uma causa lá atrás, porque esses sinais necessitam a causa. Mas nós não podemos confundir o fundamento com o sinal e querer dizer que nós somos cristãos porque amamos. Não, mas nós amamos porque somos de fato cristãos. Conseguiram entender? Ou seja, como o amor ele é um fruto do Espírito Santo de Deus, o amor também é um símbolo, uma prova da regeneração. Uma prova que o Espírito Santo tem agido no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa. E aí depois as pessoas vêm dizer que a teologia reformada, ela apaga o Espírito Santo. Não apagamos o Espírito Santo. Nós glorificamos o Espírito Santo como a palavra de Deus fala, como ela diz. Nós dependemos dele para tudo. Notem o seguinte: a pessoa não passa da morte para a vida, deixa eu reforçar isso, porque ela ama, mas porque ela ama, ela sabe que passou, ela sabe que não está mais morta, mesmo porque morto não pode amar. Nós só podemos amar quando nós saímos dessa condição. O fim da lei é o amor, correto? Obedecendo, nós amamos. Obedecendo, nós amamos. E amando, nós sabemos que fomos regenerados. Isso é glorioso. O amor é a mais segura prova
de que se tem de fato vida, nos ensina John Stott. Os homens, eles começam como pecadores. Todos nós, atingidos pela queda, pelo pecado original, mortos em delitos e pecados, nós começamos como pecadores, nos diz Boyce. E como pecadores, nós expressamos os nossos pecados em todas as coisas que pensamos e fazemos, até que nós somos atingidos pelo Espírito Santo de Deus. Somente quando fazem o que o homem natural não pode fazer, que é amar, é que nós encontramos então a evidência de uma transição da morte para a vida. O amor pelos irmãos é a prova, não a base da vida espiritual. Quando Deus concede vida espiritual para o morto, ocorre então uma ressurreição, uma recriação, o nascer de novo. Portanto, amor não é causa de salvação, mas uma evidência. Agora vamos ver o seguinte de novo, vamos trabalhando para lá e para cá. O amor não é a causa da salvação, mas ela é uma evidência fundamental. Ela é uma evidência elementar, basilar. Ela é uma evidência sine qua non, do latim. É aquela evidência que, se não tiver, é sinal que não é. É uma evidência necessária naqueles que foram salvos. Cristãos verdadeiros amam não apenas a humanidade, que reforço, como um ente subjetivo, ele foge da objetividade. Isso é que os progressistas, socialistas, eles gostam de falar, que eles amam o mundo, eles amam a humanidade, eles amam as pessoas, eles amam os pobres. Na realidade, eles amam os recursos que os pobres podem dar para eles, né? Mas enfim, nós amamos o mundo, nós amamos os pobres. O mundo, os pobres, as pessoas são entes subjetivos, não é objetivo. Você não consegue demonstrar amor de fato por uma nuvem de pessoas. Você só consegue demonstrar amor de fato para algo objetivo, para pessoas, para indivíduos, não para o coletivo. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? O cristão, então, ele ama em particular, ele não só ama a humanidade, mas ele ama em particular os irmãos. Quem são os irmãos? Aqueles que ele congrega junto, que ele vê, que ele conhece, que servem ao mesmo Senhor. Pessoas, têm nomes, têm identidades, tem como demonstrar esse amor. Esse amor ele pode ser provado. O amor do cristão pelos irmãos não dá para fazer aquele joguinho do subjetivo, eu amo a humanidade. Não, eu amo meus irmãos. E aí você vê o comportamento dele mostrando que não ama. Não tem como ser hipócrita. O amor aos cristãos é obviamente visto. Semana que vem nós vamos observar uma conotação mais prática disso, mais objetiva, e vai ser bem interessante. Porque aí João vai sair do campo das ideias, inclusive no verso 16, né? E devemos dar a vida pelos irmãos. É bonito. E aí nós vamos para o objetivo, que vai ser o verso 17 e o 18. Mas vamos voltar aqui. Cristãos verdadeiros, eles anseiam pela comunhão cristã. Eu confesso para os irmãos que eu tive muito tempo em várias comunidades. E uma prova que de fato eu fui regenerado, eu encontrei nessa comunidade. Lá atrás, aquele desejo de estar junto, me sentir parte de um todo, amar, mesmo as pessoas um pouco mais difíceis de engolir, mesmo as pessoas mais fáceis de engolir, se colocar à disposição sabendo que eu também sou difícil de engolir e que algumas pessoas iam ter que engolir e aturar em amor. Mas esse sentimento, essa ansiedade pela comunhão cristã, isso é algo que eu tenho experimentado há não muito tempo. De terminar, encerrar uma reunião e querer ficar junto. Mas não para falar de futebol, não para ficar combinando churrasco com um amigo, mas também ter os momentos de estar fora com as pessoas,
né? Cristãos verdadeiros anseiam pela comunhão cristã, se preocupam uns com os outros, querem saber o que está acontecendo, se visitam, se ajudam, se sacrificam. E aí eu pergunto para vocês: você de fato ama os seus irmãos? Eu pergunto: você anseia de fato ter comunhão com seus irmãos? Porque veja bem, o amor aos irmãos não é a causa da salvação, mas é um sinal indispensável. Se você não ama os seus irmãos, se você não tem o desejo de ter comunhão com seus irmãos, você tem que repensar aquela história de dizer que é crente. Terceiro lugar, o ódio comprova a permanência da pessoa, daquele que odeia, na morte espiritual. Dá uma olhadinha de novo no verso 14, só na última sentença, depois do ponto e vírgula, e aí o 15. Diz assim: aquele que não ama permanece na morte. Isso é mais claro que isso não existe. E aí continua no 15, desenvolvendo: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então João ele pesa mais o argumento. Lembram que ele falou que o diabo, os filhos do diabo eram assassinos, porque copiavam as obras. E o próprio João deixa registrado Cristo Jesus falando sobre isso. E aí agora ele está falando que aquele que não ama permanece na morte. Mas mais do que isso, aquele que não ama, ele odeia. Ele coloca preto no branco, não tem meio termo. E aí também não há meio termo, aquele que odeia é assassino. O ódio ao irmão é evidência da perdição, a prova que tal pessoa não está salva, ainda que esteja dentro da igreja, ainda que esteja executando às vezes alguma função dentro da igreja, talvez até importante, mas se ele não ama os seus irmãos, é a prova fundamental de que ele não é salvo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É forte isso. Isso é literal. Olha o verso 12. O verso 12 nos lembra de um assassino. E um assassino que começou simplesmente odiando. Não segundo Caim, diz lá, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Entenderam o ódio do mundo por nós? O mundo nos odeia, porque as obras do mundo são más, e as nossas têm que ser justas. Como é que é uma obra justa? Primeiro, obediente a Deus. Qual é a obediência a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que se desenvolve amar o próximo como a si mesmo? Aquilo que vocês querem que seja feito a vocês, façam aos outros. Em que ponto que isso se desenvolve de uma maneira mais forte na Epístola de João? No amor aos irmãos, no amor à igreja. Então, as obras de Caim, as obras do mundo, as obras de ódio, elas odeiam aqueles que amam, porque amam. O ódio, diz o teólogo MacDonald, é o germe do assassinato. Quando a pessoa quebra o 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. Quando ela quebra esse mandamento, que é o homicídio de um inocente, o não matarás ali, entenda isso. As pessoas gostam de pegar, não matarás, a Bíblia diz não matarás, então eu sou contra a pena de morte. Tem que ler mais a Bíblia, querido. Não matarás é o homicídio de um inocente. Isso difere de uma punição de justiça, e isso difere de uma legítima defesa. Totalmente. Mas quando uma pessoa quebra o 6º mandamento, não matar o inocente, ela caiu, porque antes ela praticou o ódio. Notem bem, quando você mata numa questão judicial alguém, uma pena de morte,
ela foi dado direito de defesa, foi argumentado, Quando você mata numa legítima defesa, você não teve tempo para ficar pensando, você não teve tempo para odiar a pessoa. A pessoa entrou, por exemplo, na sua residência, colocou em risco a sua mulher, colocou em risco os seus filhos. O que você vai fazer? Convidá-la para jantar, oferecer chá, perguntar se a temperatura está boa, se quer que ligue o ar-condicionado? Não, você vai eliminar essa pessoa. É a vida da sua esposa e dos seus filhos ou a do cara. E aí, meu amigo, ele não é inocente. Agora, quando você descumpre o 6º mandamento, não matarás, é porque antes você odiou. É porque você alimentou um ódio. É porque você ficou maquinando, como Caim nos dá o exemplo. A obra do seu irmão o afrontou, a luz do seu irmão doeu a sua treva, e ele ficou ruminando aquilo, e Deus vem e ainda o avisa: olha, o pecado jaz à porta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Mas ele levanta, estufa o peito e diz para o irmão: vem, vamos dar uma volta. Ele planeja, ele friamente vai desenvolvendo o ódio até chegar no assassinato. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Apesar do ato não chegar a ser cometido, o motivo está presente. Quando você odeia alguém, o motivo está presente. E o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que é passível de julgamento, assim como um assassino, aquele que é iracundo, aquele que odeia alguém. Charles Hyde, não sei pronunciar direito, acho que é Hyde, ele diz que, surgindo a ocasião, a pessoa que habitualmente odeia seu irmão agirá exatamente como Caim. Aquela pessoa que odeia o outro, ela precisa da ocasião. Isso é sério. Mas, vamos ponderar pela seguinte perspectiva: mas e se não matarmos? Poxa, a gente não matou, até nutrimos um ódiozinho ali, guardamos ele, não mostramos para os outros, agimos de tal maneira hipocritamente que podemos convidar aquela pessoa que nós odiamos para dar uma volta, como Caim convidou Abel, mas vai lá, a gente não matou, a gente deixou guardadinho. E aí? Mateus capítulo 5, quando Jesus diz o seguinte: todo aquele que se irar contra o seu irmão sem motivo, estará sujeito a julgamento no tribunal. Antes disso ele está falando sobre aquele que matou, que vai ser julgado. Mas aquele que se irar, que guardar essa ira, ele também é passível de julgamento. Por quê? Porque ele também é um assassino. Entenda o seguinte, a gente já falou sobre isso aqui: Deus não julga apenas as ações, Deus julga a intenção das ações, Deus julga a motivação das ações. Deus não julga o seu coração pelas suas obras. Deus não olha para aquilo que você faz e a partir daquilo que você faz ele diz: o coração desse é bom, o coração desse é ruim. Não. Vocês sabem que Deus julga as obras pelo coração. Ainda que você faça coisas excelentes, mas a motivação do seu coração é errada. É para obter glória para você mesmo, é para, ele vai ver só, eu vou pagar o mal com o bem, mas só para esfregar na cara. É uma vingança sadia. Deus conhece, e ele vai julgar a tua ação por isso. Ele não vai julgar o coração pela ação. A ação, ela pode revelar para os irmãos, ela pode revelar para você mesmo. Agora, para com Deus, Deus conhece o nosso pensamento antes dele chegar à nossa mente, como diz o Salmo 139. Nós não temos como esconder alguma coisa de Deus. Então, ao julgar o ódio de uma pessoa e toda obra feita em consequência desse ódio, nota bem, toda obra, eu não estou falando somente o assassinato,
mas tudo aquilo que o ódio motiva no seu coração com relação a uma pessoa, Deus julga o detentor do ódio como um assassino. Ele é um assassino potencial. Ele talvez precise de uma situação para executar o assassinato. Talvez ele precise de coragem. Mas com Deus não há necessidade da coragem. O ódio nutrido já faz de você um assassino potencial, passível de julgamento. Repito, ainda que não tenha de fato assassinado ninguém. João Calvino, ele brilhantemente desnuda os nossos corações ao afirmar que tampouco o que ele disse, o que o apóstolo disse, tampouco o que ele disse é exagerado, pois desejamos que pereça aquele a quem odiamos. Notem, aí é que está o ponto. Você odeia alguém, mas você não teve a situação para assassiná-lo, ou você não tem coragem para assassiná-lo. Você pode não fazer nada para assassiná-lo, mas Deus olha para você como um assassino. Isso é injusto. Mas, se você já nutriu ódio por alguém, você sabe que já desejou que aquela pessoa que você nutriu ódio, que ela perecesse. Agora coloca isso nos termos que João está trabalhando, entre irmãos. Você odiar ao seu irmão a tal ponto de desejar que ele pereça. Você não fez nada com ele, mas diante de Deus, você é um assassino. E mais à frente ainda, Calvino ele fala o seguinte. Olha que terrível isso. Quando nós mesmos não buscamos fazer o dano, contudo desejamos que o mal ocorra ao nosso irmão, de um modo ou de outro, somos homicidas. Mesmo que você deseje só o mal dele, mesmo que você deseje que alguém execute aquilo que você não tem coragem de executar, você é assassino. Vamos piorar isso, se alegrar com o mal. A Bíblia fala sobre isso muito claramente, inclusive com os ímpios, em Provérbios. Não te alegra no dia que cai o outro, para que Deus não tenha misericórdia dele e não se vire contra você. E aí eu pergunto, você tem odiado o seu irmão? Eu tenho odiado algum irmão? Nós temos nos odiado? Você tem se alegrado na queda, na perda, no sofrimento do seu irmão? Você tem desejado que o outro faça a ele aquilo que você não tem coragem de fazer, mas que tem coragem de desejar? A sua relação é de filho de Deus que ama ou de assassino que odeia? Deixa eu listar algumas aplicações para nós pensarmos a respeito disso. Primeira aplicação: você tem como afirmar como apóstolo que tem certeza de ser um filho de Deus, pois além de obedecer, você tem amado os seus irmãos? Se não, se arrependa. Se não, se arrependa. O Evangelho do nosso Senhor novamente está levantando a bandeira de paz para você e dizendo: se arrependa. Hoje Deus pode estar te chamando para passar da morte para a vida, porque se você não ama seu irmão, você odeia o seu irmão, e se você odeia o seu irmão, não poderia nem chamá-lo de irmão, porque você ainda está morto em delito e pecado. Mas há a oportunidade hoje de se arrepender. Se arrependa. Todo aquele que odeia é assassino. Entenda isso. Se você não matar o ódio que tem em você, este ódio prova que você não tem vida, mas que está morto em delito e pecado. Você não pode fazer isso sozinho. Você não vai vencer esse ódio sozinho, na raça, na unha. Você não vai conseguir passar por esse ódio sozinho. Mas clame pela misericórdia do Pai. Peça perdão para nosso Senhor Jesus Cristo, o justo.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, inclusive de ser assassino. Se arrependa e vá a Ele. Segunda aplicação: se você tem obedecido e se você tem amado os seus irmãos, renda louvores a Deus. Sem Ele você estaria morto. Sem Ele você não passaria de um assassino. E um assassino tão fajuto que não tem coragem de ser assassino literal. Um assassino hipócrita, igual a um rato, que gostaria de fazer grandes coisas, que tem um coração inclinado para o mal, mas não tem coragem para aquilo. Mas pela graça de Deus, você passou disso, passou da morte para a vida. Sem Ele você estaria morto. Sem Deus você não amaria e nem poderia amar. Se você ama, é sinal que Ele te regenerou, e isso é graça. Se você ama seu irmão, você pode dizer: sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Se você ama, Ele te regenerou. É Ele que tem efetuado em você o querer e o realizar. Você está obedecendo ao mandamento dEle, porque Ele te capacitou para isso, porque Ele te regenerou para isso. Glorifique a Ele, que te alcançou com esse amor imerecido, que te alcançou com um amor concedido a tal ponto de te chamar de filho. E aí, lembre do que Paulo falou: e o que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivera recebido? 1 Coríntios 4. Então, se você de fato não odeia os seus irmãos, mas você ama o seu irmão, glorifique a Deus, porque você só consegue amar o seu irmão porque Deus te amou primeiro, porque Ele te regenerou, porque Ele te capacitou para obedecer, porque você passou da morte para a vida, e agora vivo, você pode amar ao seu irmão. Então toda honra e toda glória tem que ser dele, e você não pode olhar para aquele hipócrita, ou para aquele irmão, aquele parceiro de igreja, que não ama, que ainda está morto, que está ainda fingindo. Você não pode olhar para ele com um ar superior, porque o que te difere dele é somente a graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Que nós possamos falar isso com firmeza, que nós possamos falar isso de fato e não com hipocrisia. Senhor, perdoa pelos momentos que nós nutrimos ódio em nossos corações. Tu és fiel e justo para perdoar todo aquele que se achega a Ti. E nós sabemos que temos odiado em vários momentos. Nós sabemos que somos assassinos potenciais em vários momentos. Mas até mesmo o ter noção disso, o ter entendimento disso, já mostra que nós somos alvos da Tua misericórdia e do Teu amor, porque é nos dada a oportunidade de nós nos arrependermos, e por isso confessamos os nossos pecados e pedimos, Senhor, tira do nosso coração todo ódio guardado, e não permita, Senhor, que o nosso coração se incline para algo tão contrário à Tua graça e ao Teu amor, que é nutrir o ódio por um irmão. Não permita, Senhor, que nós desçamos tão baixo. Não permita que nós passemos a nutrir aqueles que Tu amou. O ódio que o mundo
o inferno e o diabo nutre. Como nós vimos aqui quando João inicia o capítulo 3 dizendo: amados, porque Ele te ama e ama os irmãos, que nós possamos te amar em obediência, amando a Ti sobre todas as coisas, e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E que possamos amar os nossos irmãos por causa do Teu amor, por Ti, no mínimo como uma obediência a Ti. Limpa, Senhor, os nossos corações do ódio. Peço mais uma vez, não permita que nós caiamos tão baixo de executarmos as obras que não pertencem aos Teus filhos, mas pertencem aos filhos do diabo. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. E muito obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado, porque se hoje podemos amar é porque Tu nos amou primeiro. Muito obrigado, porque amando nós temos uma prova que nós fomos regenerados e podemos dizer: sabemos que passamos da morte para a vida. Toda honra e toda glória seja a Ti, Senhor, porque Tu nos amou quando nós não merecíamos, quando nós não queríamos, quando éramos Teus inimigos. Que nós possamos imitar as Tuas obras e amar ao próximo e em especial os nossos irmãos. Pedimos isso, Senhor, para que Teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.